Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de Direito Ambiental, seguindo no tema Competências Ambientais Constitucionais. E o objetivo da aula de hoje é apenas um: revisão da aula passada de maneira sistemática, certo? Porque a aula passada nós enfrentamos o conteúdo propriamente dito, mas esse conteúdo enfrentado, se não for bem sistematizado, é um conhecimento que se perde. É necessário então que nós sistematizemos o conhecimento na nossa cabeça, então com isso nós gravamos e não vamos esquecer mais. Lembrando também mais uma coisa, o que vocês estão tratando aqui não é só direito ambiental, tá? A gente está vendo pela ótica do direito ambiental. No entanto, o direito constitucional, ele já coloca, como um todo, essas competências administrativas, legislativas, ele já sistematiza. Então, o raciocínio que vocês vão construir agora nessa aula, que já foi dado na aula passada, porém talvez não de uma maneira tão sistemática, vocês vão conseguir aplicar para os demais ramos do direito sob a ótica do direito constitucional. Porque veja, gente, isso é uma coisa que talvez vocês não tenham se dado conta, mas o direito constitucional ele abarca todos os ramos do direito. Né? Então nós temos todos os ramos do direito aí dentro do direito constitucional. O interessante é que nós façamos a compreensão do básico do direito constitucional, que aí então os ramos, como eles são tratados na Constituição, eles ficam mais claros. Então, essa lógica da competência administrativa e da competência legislativa na Constituição vai acompanhar vocês ao longo de várias disciplinas, tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista dos demais ramos do direito, tá bom? Então vamos comigo, segue para o quadro aqui, vamos junto. Então, pessoal, no quadro agora nós podemos fazer essa distinção. Onde está essa distinção? Constituição Federal, está aqui, vamos abrir. São os artigos 20 a 24. E em seguida nós passamos para as competências municipais, tá? Então vamos sistematizar. Artigo 20, capítulo 2. São bens da União. Aí vai falar quais são os bens. Em seguida, 21. Competências da União, competências administrativas. Artigo 22. Competências privativas da União. Artigo 23. Competência comum administrativa. Artigo 24. Competência legislativa concorrente. Artigo 25. Estabelece as competências exclusivas dos estados, não é? Vocês estão aqui dispondo. Competências legislativas dos estados e também umas disposições de competência administrativa exclusiva. Artigo 26 elenca os bens do Estado. O artigo agora 30 compete aos municípios assuntos legislativos, certo? Olha aqui. E aí nós temos também, concomitantemente, competências administrativas. E é isso que eu quero elencar com vocês hoje, para que vocês não esqueçam mais. Então vamos começar aqui. Artigo 20 são as competências. Gente, anota isso, tá? Não deixa isso só em forma de aula. Você coloca no seu caderno, se você tiver um caderno da disciplina. Se você não tiver, sugiro também que você possa fazer da seguinte maneira. Tem professores que adotam um quadro para todo o conhecimento. Eu acho isso bobagem. Por quê? Já rompemos com esse momento do aprendizado em que as informações estavam na cabeça do professor e o aluno tinha que anotar essas informações a todo custo, porque não havia fontes de informação abertas. Ou seja, você pagava pelo conhecimento do professor em forma de livro. Você comprar livros era difícil. Aí no segundo momento nós temos os livros. Os livros estão dispostos a financiamento para você comprar livro, você parcela, né, as compras. Tá, isso foi ótimo, legal, funcionou por um tempo. Só que nós estamos em um outro patamar evolutivo, gente, do conhecimento. Qual é? A informação está espalhada para tudo que é lado. Não há necessidade de você ficar coligindo informações que não sejam estritamente conectadas à maneira como você raciocina. Gravem isso, pessoal. Não se equivoquem. Se vocês anotarem segundo modelos antigos, vocês vão estar perdendo tempo. Isso que eu estou falando para vocês está em diversos livros. Você compra um livro sistematizado, vai ter essa informação também. Então qual é o tchan da parada? Ou seja, qual é o objetivo principal dessa aula aqui? É que você fixe logo na sua cabeça
E aí você pode criar um materialzinho de apoio, um livro separado por disciplina, um caderno não muito grosso, fino, e esse caderno você vai sistematizar pensamentos. Ah, lembrei, competência constitucional, eu lembro que o professor Giovanni falou sobre isso, e aí ele puxou para a ótica ambiental, mas tem umas coisas aqui que eu vou aplicar para todos os ramos do direito, né, que estão dentro do direito constitucional. Então, é essa maneira aqui que vocês vão colocar o aprendizado de vocês. Tá? Não se enganem, não é para ficar criando caderno. E eu lembro, olha, para você ver, na minha classe, os alunos que criavam caderno, eles até se davam bem em prova. Mas assim, eu não vi grandes resultados na vida profissional deles. Não vi. Não, sem querer culpar, porque cada um tem um destino, uma sorte. Mas eu não vi esse conhecimento todo, entendeu? Então eu acho uma grande perda de tempo. Em vez de você ficar perdendo tempo anotando, grava, entende o raciocínio, é melhor. Passando então para a aula. Artigo 20. São os bens da União. Bem o que, professor? Como assim bens? Bens são as coisas, né, que estão atreladas à pessoa jurídica. Essas coisas têm valor econômico, só que às vezes não estão no mercado para serem compradas e vendidas, mas existe um valor econômico, implícito ou tácito, tá? E, bom, esses bens são móveis e imóveis, tá certo? Artigo 20. Bens da União. Pessoa jurídica de direito público interno e o ente que representa externamente o Brasil. Vamos lá agora para o artigo 21, conforme a gente estava falando. Artigo 21. Competências da União. Anota aí, isso aqui é uma sistematização. Competências da União. Foi. União com U maiúsculo, tá, pessoal? Eu errei aqui. Ótimo. Passo número 3. Bom, esse artigo 21, eu esqueci de colocar para vocês que são competências executivas, tá? Professor, o que é competência executiva em relação à competência legislativa? Competência legislativa é a promoção de leis. Diz respeito a você regulamentar temas. As competências executivas significa você executar competências. Execução, próprio do Poder Executivo, atividade típica. Legiferação, atividade atípica. Não é? Porque, olha, não confundam uma coisa, pessoal. Vamos até fazer um esqueminha, porque na cabeça do pessoal, e não está errado, tá? É porque é tudo tão abstrato e é normal que o pessoal, às vezes, se enrole com isso. Nós temos entes federativos, eu digito mal mesmo, então, enrolação. Entes federativos, e nós temos poderes da República. Não confunda uma coisa com outra, tá? Entes federativos, União, Estados, né, porque é mais de um, e municípios. Tem gente que coloca municípios, estados com E minúsculo, né, quando é no plural, mas eu deixo assim mesmo. Municípios. Eu acho que não tem sentido você colocar minúsculo, mas de qualquer maneira tudo certo. Poderes da República. Nós temos executivo, legislativo e judiciário. Aí a gente faz aquela famosa cruzadinha, né? O que significa? A União tem o poder executivo, legislativo e judiciário. O Estado ele tem o poder executivo, legislativo e judiciário. E o município? Poder executivo e legislativo. Judiciário o município não tem, né, gente? Poderia ter, mas o modelo constitucional nosso não comportou. Então, o judiciário o município não ter judiciário significa que o ente federativo, município, olha, não existe hierarquia entre eles, tá? Não existe, isso não é aula de direito constitucional, mas vocês têm que saber disso, não existe hierarquia entre eles. Existe repartição de áreas de atuação, não existe hierarquia, mas repartição de áreas de influência, vamos dizer assim, de regulação, de atuação. Correto? Por que eu estou falando isso? Professor, se o município não tem judiciário, isso mostra que ele está abaixo dos dois. Significa que ele tem menos poder. Ou seja, o âmbito de atuação do poder dele é menor. Mas por que ele não tem um judiciário próprio? Porque na prática o município tem menos poder mesmo. Porque a necessidade de concatenação desses municípios... Veja, se os municípios brasileiros fossem os municípios da Argentina, por exemplo, nós tivéssemos abarcado a Argentina para o nosso território nacional, o que aconteceria é que, dependendo do grau de autonomia que eles mantivessem,
Cara, gente, quando entra um novo território na federação, o que acontece? Se aquele território for um território bem, digamos assim, orgulhoso da sua independência, e mesmo assim ele passa a integrar a Federação Brasileira, a elite brasileira vai ter que negociar com a elite daquele país e fazer um regime jurídico paralelo para aquela região. E aí, de repente, os municípios da Argentina, se fosse incorporada, os municípios ali, de repente, teriam maior liberdade do que os municípios do Pacto Federativo anterior do Brasil, os municípios atuais. Quer ver um exemplo prático disso? Claro, Macau, na China, Hong Kong, Taiwan. Esses entes estão dentro do governo central chinês, porém tem clusters de autonomia, ou seja, redutos de autonomia muito maior do que a região central da China, não é? Que eles chamam de Mainland China. Mainland China, tá? Vou escrever essa palavra aqui para vocês. Mainland China, né? Que é a China central. Certo, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre competência executiva, competência legislativa, aí vocês de repente se enrolam, tá? Competência executiva não tem nada a ver com o fato de que executivo executa, legislativo legisla e judiciário julga. Não. Lembra que nós temos aqui a questão das funções típicas e atípicas, a compreensão da atuação dos poderes, tá? Funções típicas e atípicas dos poderes. Correto? Beleza. Funções típicas: executivo, execução, legislativo, legislação, judiciário, julgamento. No entanto, o judiciário legisla. Regimento interno, questões de organização judiciária, instituição de vara, etc. Remuneração dos seus servidores. Claro que há uma comunicação com o executivo e com o legislativo nesse sentido, tá? Porque às vezes inicia o projeto de lei aqui, passa para cá, que depois é sancionado aqui. Enfim, gente, funções típicas e atípicas. Então, o executivo nem sempre vai só executar. Ele pode executar leis já estipuladas. Ele pode também regulamentar infralegalmente e como ele pode também, às vezes, exercer atividades que estão fora da sua alçada original. Ah, professor, mas como é que eu sei que uma alçada é original daquele poder? Não, isso é uma teoria que nasceu com Montesquieu. O objetivo disso foi a separação de poderes. Separação de poderes garantiria o quê? Uma harmonia no país, porque as elites se ocupariam de funções distintas e teriam que se entender para que o país coexistisse dentro de uma unidade, certo? Competências executivas, então, nós temos a União, mas veja, ali tem competências executivas estrito sensu, né, que são as funções típicas do executivo, e temos também competências de regulamentação de temas a serem executados, que estão dentro das competências executivas da União. Agora nós vamos para o artigo 22. Artigo 22. Anota aí no seu esquema mental, tá? Seu caderninho de esquemas mentais aí para você fixar. Artigo 22, está aqui. Competência privativa. Compete à União privativamente legislar sobre. Tá? Competência privativa da União. Privativa. Competência legislativa privativa da União. Aí vai elencar aqui. Vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre. Legislar. Competência do poder legislativo da União, do ente federativo União. Aí vai falar tudo aqui para vocês, desapropriação. Olha só, transporte, jazidas, aqui cai o tempo todo, tá? Grava aí. Jazidas, populações indígenas também. O Amazonas tem a maior população indígena do Brasil, verdade, mas o estado do Amazonas não legisla sobre população indígena, verdade também. Mas nós vamos ver agora uma exceçãozinha. Vai lá para o final. Lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, pessoal, está aqui, competência legislativa privativa, nós vamos ler isso com uma competência exclusiva também. Competência legislativa exclusiva da União. E aí nós temos os temas que nós falamos, né? Quais são os temas?
Os temas estão aqui. E aí nós passamos a ver essa questão. Gente, não se esqueçam desse parágrafo único, tá? É o que cai em prova, vocês vão ver nas questões que eu coloquei. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Tá? Possível que lei complementar autorize os estados a legislarem sobre questões específicas. Beleza? Das matérias deste artigo. O professor copiou a letra da lei? Sim. Copiei porque, gente, grava, é lei complementar, não é lei ordinária. Vai cair isso na tua prova. Não na minha prova, na prova da vida. Autorize os estados a legislarem, certo? Ou seja, os estados, se quiserem legislar, podem, sobre questões específicas e só das matérias desses artigos. Decorou isso, vai ser um fantasma menos na tua vida, tá? Na tua vida jurídica aí. Nessa seara. Então passamos a... O que nós vimos até agora? Vimos quais são os bens da União, vimos quais são as competências executivas, né, privativas da União, vimos quais são as competências legislativas privativas da União, ou exclusivas. Agora nós passamos aos 23, ao artigo 23. Vamos lá, artigo 23. São as competências administrativas comuns. Certo? Quando é comum é o quê? É tipo condomínio. Divide tudo. Todo mundo faz tudo que quer dentro de uma determinada regra. Não é? Tem um patamar mínimo de regra e todo mundo vai lá dando sua opinião. É competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. Beleza? Lembrando que o DF e o estado, no fundo, é algo... Claro que são 3 entes federativos só. União, estado e município. O DF... ele é uma pessoa jurídica, certo? Uma pessoa jurídica que está dentro do sistema tripartite federativo. Então ele é mais que o Estado no sentido de, não em termos de hierarquia, mas dentro daquele território, ele congrega competências de município e Estado. Então é como se ele fosse uma pessoa jurídica de direito público interno paralela, tá? Ele é Estado? Não só. Ele é município? Não só. É o DF que é mais do que Estado e município. Tá bom? Mas não confunda também isso, tá, gente? Nós temos, ó, vamos voltar aqui para esse negócio. Coisas básicas aí, que eu não sei se vocês estão por dentro, mas as pessoas não batem muito nessa tecla e fica tudo misturado na cabeça. O que é o Estado do Amazonas? Ele é um ente federativo, ele é típico, né? Ele pertence à categoria de ente federativo Estado. Professor, isso é introdução de estudo direito. Mas o pessoal se forma e não sabe o que é isso. Não entende. Ele pertence à categoria de ente federativo Estado. Correto? No entanto, o Estado do Amazonas é uma pessoa jurídica de direito público interno. Então ele é uma pessoa jurídica. Pessoa física que ele não é, né, pessoal? Ele é o quê? Uma abstração criada legalmente. É uma pessoa jurídica. Por isso que ele tem dotação orçamentária própria e tal. É autonomia política, que é diferente de independência, né? Então ele é uma pessoa jurídica que está na categoria, pertence à categoria do ente federativo, Estado. Aí o que o Distrito Federal é? Ele pertence ao ente federativo
União. Certo? Ele pertence à categoria ente federativo União. Mas ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Porque aí o cara fala assim, professor, então são 4, né? O sistema federativo são 4, União, Estado, Município e Distrito Federal. Não, e território. Não confunda uma coisa com outra. O território pertence à União, porque ele é uma pessoa jurídica de direito público interno vinculada ao ente federativo União. A categoria de ente federativo União. Correto? E o Distrito Federal? Pessoa jurídica de direito público interno vinculada à categoria ente federativo, né, do tipo da categoria de ente federativo União. E os estados? Pessoa jurídica de direito em Estado do Amazonas. Pessoa jurídica de direito público interno vinculada à categoria de ente federativo Estado. Eu tenho certeza que grande parte dos meus alunos não sabiam disso. Grande parte dos meus alunos não entendiam muito bem essas diferenciações. É necessário explicar isso, pessoal, para a gente ir adiante, né? Porque senão, olha só, a gente vai falando sobre coisas aqui, União, não sei o quê, competência executiva, começa a embananar tudo, Distrito Federal, onde é que o Distrito Federal entra aqui? Você vê que o negócio é complexo, né? É que o pessoal leva com a barriga, mas é complexo isso aqui. Então, artigo 23, competências administrativas comuns. Comuns a quem? Comuns a União, Estado, Distrito Federal e município. Correto? Por que que a Constituição falou, professor? O senhor acabou de falar aqui em cima que o que é a categoria de ente federativo, que são esses 3 aqui. Aí ficou horrível, mas eu quero diferenciar aqui para vocês. O senhor falou isso aqui, aí o senhor falou que temos aqui os poderes da República, que são esses 3. Tá? Eu vou ter que tirar isso aqui, gente, não tem condição. Pronto. Aí o senhor falou isso aqui, aí o senhor deu exemplo de Estado do Amazonas, que é uma pessoa jurídica, de DF, que é uma pessoa jurídica, o DF pertence à União. Então por que que ele colocou aqui, professor? Competência administrativa comum à União, Estado. Aí, ó, veja, União, Estado, município e colocou o DF fora. Aí eu digo para vocês o seguinte, gente, força de expressão. Para dizer que o Distrito Federal, essa pessoa jurídica de direito público interno, que está vinculada à União, né, porque o nosso sistema federativo é tripartite, que o DF também pode legislar sobre essas questões, certo? Por que que ele não colocou território? Porque território não tem a mesma autonomia, não congrega as mesmas competências do DF. É uma pessoa jurídica de direito público interno que não tem as mesmas competências. Inclusive o pessoal chama o território de autarquia, né? Você vê, né? Autarquia, igual o FAM, Fundação Autárquica. De qualquer maneira, gente, vamos lá. Deixa eu só marcar aqui, ó. Sistema tripartite de federação. Correto? De federação. Ué, poderia ser bipartite, só União e Estado. Poderia ser. Beleza? Poderia nem ser federação, poderia ser um Estado unitário. Tipo a China, sistema continental antigo, né? Sistema continental também, né? O romano-germânico. Bom, gente, de qualquer maneira, para a gente não viajar, competências administrativas comuns. Aí nós temos competências administrativas aqui. Compete a todos eles. Já vou dizer para você que na prova vão tirar o município daqui. Aí você vai falar assim, pô, o município estava ou não estava na competência comum executiva? Pô, acho que não estava não, acho que ele só falava de União, Estado e DF. Errou. E ele vai te sapecar isso com o artigo 24, eu vou explicar já. Mas guarda que o município está na competência comum administrativa, tá bom?
E aí tem as competências administrativas aqui, né, ou executivas. Aí vai proporcionar meios de acesso à cultura, preservar as florestas, tal, tudo isso, ó, isso aqui é tudo direito ambiental, tá? Foi. Ah, tá aqui, tudo lindo. Registrar a exploração de recursos hídricos minerais em seu território. Leis complementares fixarão as normas para a cooperação entre a União, Estado, DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio, desenvolvimento e bem-estar nacional, ou seja, o Pacto Federativo. Então, vamos marcar aqui que lei complementar vai dispor cada um no seu quadrado. Todo mundo mete o bedelho em tudo, mas cada um no seu quadrado, certo? Lembra da música do cada um no seu quadrado, não vai esquecer. Lei complementar vai dispor cada um no seu quadrado. De que maneira que cada um vai dar o seu palpite naquele tema, ou naquele tema no que diz respeito à execução, para que não haja confusão, né? Imagina aí um licenciamento ambiental em que o município fala uma coisa, o Estado diz outra e a União que foi lá diz outra coisa. Os três são competências executivas, o licenciamento ambiental. Você vai lá ver se a construção está bacana ou não está. Aí cada um diz uma coisa. Quem que você segue? Se não tiver a lei complementar que dispõe sobre cada um no seu quadrado, vira confusão, vira baderna. Muito cacique para pouco índio. Beleza, entenderam então que isso é competência comum. Todo mundo vai meter o bedelho, porém, cada um no seu quadrado, de acordo com as orientações de leis complementares que vão surgindo sobre os temas. Artigo 24, olha agora, esse artigo é um dos que mais cai, tá? Artigo 24, não tem como não saber isso aqui. Competência legislativa concorrente. Aí eu vou lá. Dos estados, DF e União. O que, professor? E o município? Olha aí o município. Cadê o município? Não tem município aqui. Você entendeu que você vai confundir o 23 com o 24? Competência legislativa concorrente. Não tem município na letra da lei. Competência administrativa comum. Tem município. Aí ele vai jogar um com o outro e você vai errar. Como é que eu faço para não errar? Lê e faz questão. Não é só minha explicação não, tá? Porque o cara vai te enrolar, o examinador. Competência legislativa concorrente. Ou seja, todo mundo vai legislar. Mas na mesma lógica da competência administrativa comum. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Aí tem os temas que vai haver legislação concorrente entre União, Estados e DF. O Estado quer dizer Estado do Amazonas, Estado da Paraíba, não sei o que. Tá vendo? Então você está vendo aqui. Compete às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados e Distrito Federal. Isso que ele quer dizer, não aos entes federativos. Entendeu? Quer dizer? Ente federativo é uma categoria, gente. Aqui eles estão falando sobre pessoa jurídica de direito público interno, individualmente. Pessoa jurídica, igual a empresa. Não é? Mas de direito público, não de direito privado. E é interno, porque não é externo. Externo são na sociedade internacional. Artigo 24. Competência legislativa concorrente. Estado, DF e União. O que eles podem fazer? Aí vai aqui. Urbanístico, ó, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, aí vai. Sistemas de direito ambiental, que eu sublinhei para vocês. Isso aqui entrou agora, em 2015. Pode ser que em função de ter entrado faz pouco tempo, né? 5 anos o legislador cobra na prova, né? E aí o parágrafo primeiro aqui. Competência da União para legislar sobre normas gerais. Então tá aqui. Como é que a gente divide o cada um no seu quadrado aqui? A União fica com as ditas normas gerais. Os estados ficam com a competência supletiva, suplementar. Normas supletivas. Aí fala o seguinte: enquanto a União não falar o que ela, não editar a norma geral, os estados podem ter a competência plena. Só que
Quando a lei da União surgir, o Estado dançou, que editou aquela competência plena. Suspende a eficácia da lei, não revoga, não revoga, não marca, isso é questão de prova. Suspende a eficácia, a lei ainda está vigendo, mas ela não tem eficácia, ou seja, não vai ser aplicada na prática. Ela vai estar viva, mas não vai respirar. Porém não morre, está em coma. Certo? Coma o cara respira, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Beleza. Professor, a grande pergunta do aluno inteligente. Aí que tá, né? Quando surgem essas dúvidas, a gente acha que a gente é burro. Não está entendendo nada. Ah, norma geral, como é que eu não sei o que é norma geral, norma supletiva, se você é abstrato? Será que eu sou burro? Não, gente, é porque esse termo não significa nada, norma geral, norma supletiva. Você tem uma vaga ideia do que é isso, não tem um conceito do que é isso. Norma geral, norma supletiva. Aí eu digo para vocês, a política que vai dizer se é uma norma geral ou norma supletiva. E como é que a política vai dizer isso? Através da interpretação do Tribunal Constitucional Nacional, que é o STF. O STF trabalha, ganha o dinheiro dele e recebe a dotação orçamentária toda para dizer uma das competências o que é norma geral e o que não é norma geral. Por quê? Porque o Estado edita leis que, por vezes, se chocam com outras leis que são editadas pela União. E aí ninguém sabe o que seguir. Então você não é burro por não entender o que é norma geral supletiva. Segura esse teu instinto. Isso é inteligência. Quando você leu norma geral na supletiva, deu uma bananada no seu cérebro, isso é um sinal de inteligência. Burro é quem leu norma geral e falou o seguinte, claro, norma geral. Pá. Não, meu amigo. Nada é evidente. Você aí, aluno, acertou não entendendo isso. Certo? Isso, quem vai dizer o que é norma geral e norma supletiva, quando tiver conflito, é o STF. Legal, pessoal. Ótimo. Então nós entramos agora na questão dos Estados Federados. E a gente vai encerrar a aula nesse momento, tá? Os Estados organizados pelas leis e Constituição que adotarem. São reservados aos Estados as competências que não sejam vedadas, ou seja, é uma competência residual, tá? Cabe aos Estados explorar diretamente, ou seja, competência administrativa. Então, no artigo 25, o que eu vou ter? Competências legislativas e executivas dos Estados. Legal, tá aqui lindamente. Vamos para o artigo 26. São os bens dos Estados. São os bens dos Estados. Amazonas, Amapá, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, e aí vai. Igual aquele artigo lá em cima, ó. O danado do artigo 20. No artigo 26 vai ser os bens dos estados. Aí aqui é a organização dos estados, como é que eles se elegem, não sei o quê. Aí municípios. Aí tá aqui. Parará também, como eles se organizam. Como se organizam. Artigo 30. Competências dos municípios. Do ente federativo município. Legislativa, legislativa, executiva, executiva, aí vai. Executiva. Então o que a gente pode falar aqui? Competências legislativas e executivas dos municípios. Artigo 30. Competências legislativas e executivas dos municípios. Correto? Artigo 31. Sobre normas de controle do gasto público municipal. Distrito Federal e Território. Olha agora. Artigo 32. Artigo 32. Competências do DF, da pessoa jurídica direito público interno, DF.
Distrito Federal. Distrito Federal vai dar sua divisão em municípios, ou seja, o Distrito Federal é uno, né? Ele é meio estado e meio município, porque ele não pode ser dividido. Ah, professor, mas tem aquela cidade satélite. Cidade não é município, pessoal. Cidade não é município, beleza? Cidade não é município. Vou colocar exclamação, hein? Porque, pô, o aluno de direito não pode vacilar com isso aqui. Aí tá aqui, falando que quando é que entra a competência de um, remete ao artigo do outro, para saber o que um pode e o que o outro não pode. São Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Olha aí, super, é um meio estado, meio município. E aí vai falando aqui, tá, pessoal? Eu não vou me prolongar mais. Aí agora vai para o território. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Aí os territórios podem ser divididos em municípios, lá, não sei o quê. De qualquer maneira, vamos colocar aqui. Artigo 33. Competências dos territórios. Que territórios? Não existe territórios, é verdade, não existe não. O Amapá era um território, né? Não sei se o Acre era outro, não me recordo agora. Mas eu lembro que o Amapá era. O famoso Amapá, né? Quero descobrir, é uma terra que eu quero descobrir, que eu ainda não só conheci uma pessoa de lá. Gente, então, tá aí. Fim da aula é esse, tá? Leitura dos artigos super recomendada quando vocês estiverem com energia para tal, porque ler por ler não adianta que vocês não vão gravar. Tem que estar com energia. Acordou, lembrando que as 4 primeiras horas do dia são as horas mais produtivas do dia, se você dormiu bem. Onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso na Alemanha, tá? Esse conhecimento aí custou uns 60 mil reais tranquilamente, tá? Só esse, eu sei que é uma informação idiota, mas de extrema utilidade. Pessoal, fico por aqui. Bons estudos a todos, sucesso e acompanhe as aulas, incentivando aí todo mundo, tá? Quem está desanimado, um conversa com o outro. Vamos aprender, vamos para frente e direito ambiental, hoje em dia, reprova em prova, tá? 10 anos atrás não era assim. Hoje em dia, quem sabe está na frente. Um abraço a todos, até mais.